Olá, pessoal, boas-vindas! Que bom encontrar com vocês aqui em mais um intervalo de aula. E hoje, gente, a gente vai abordar um tema que ele é crucial quando a gente pensa no desenvolvimento integral das crianças na educação infantil. A gente vai falar um pouquinho sobre a garantia dos direitos de aprendizagem. E para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, que é tão importante para o Brasil, mas principalmente assim, ó, no meu coração, é tão importante para as crianças, eu tenho duas pessoas que elas entendem bastante desse assunto, muito mais pela experiência de vida, né? Elas já viveram aí muito próximas desse tema. Então, eu tenho aqui a professora Vládia, que é mestra em educação infantil, e eu tenho aqui a professora Elisiane Goethe, que, além de professora, ela é advogada. E eu quero muito ouvir aí as perspectivas das duas nesse assunto. A gente vai começar aqui com a professora Vládia. Professora, muito obrigada de estar aqui no programa com a gente, né, de poder compartilhar aqui um pouquinho da sua experiência e dos seus saberes, tá? E o que eu queria saber é, na sua experiência na sala de aula, na sua experiência na educação infantil, como que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento impactam no ambiente educacional e, claro, consequentemente aí no progresso das crianças. Olá, Maíra. Olá, Lise. Boa tarde a todos vocês. Um prazer enorme estar aqui, podendo, colaborar, contribuir com alguns conhecimentos para todos vocês. E sobre a pergunta que você me traz, Maíra, assim, eu começo dizendo que depois de 22 anos, né, com a educação infantil, eu posso afirmar, posso garantir que a garantia dos direitos de aprendizagem na educação infantil ele impacta em tudo, ele é definidor, né? É definidor, as crianças estão em pleno processo de desenvolvimento, de descoberta, tudo que está em volta delas é novo, elas têm muita necessidade de conhecer tudo, mas elas têm um jeito de conhecer, elas têm uma forma própria de conhecer. E aí é onde entra, né, o nosso estudo, a nossa dedicação, para não se desligar dessa infância que um dia nós tivemos e hoje entender que somos, então, né, esses adultos que escolheram garantir, trabalhar para a garantia desse direito de aprender. Né? A criança, para aprender, ela tem uma condição natural da essência da criança, que é o brincar, é o explorar, é o conviver, é o se expressar, é o participar ativamente, né? E é o se autoconhecer. A educação infantil, a gente sabe, ela é composta por 5 anos da vida da criança, né? E é um tempo, assim, curto, porém pode ser intenso e, mais uma vez eu cito, definidor na vida de uma pessoa. Né? Eu, como pedagoga desse tempo todo já com as crianças, posso dizer que levanto sempre essa bandeira, né? Nós temos essa primeira obrigação, né, de entender como garantir esse direito por meio de práticas de qualidade. Então, nisso nos traz aí uma série de reflexões, a começar pela concepção de criança, de infância e de educação infantil que nós temos. Então, assim, por muito tempo, né, a educação infantil foi considerada, né, uma etapa importante, porém muito voltada para o assistencialismo, para apoiar as crianças, né, as mães que passaram a trabalhar. Então, assim, de imediato, houve uma preocupação para cuidar dessas crianças. Então, manter as crianças limpas, alimentadas, descansadas. Mas com o tempo, com as pesquisas, com o estudo, né, com a sociologia da infância, nas pesquisas na sociologia da infância, muita coisa mudou para o nosso bem e para o bem das crianças. Então, hoje, a gente vive um novo tempo, né, na educação infantil, onde garantir os direitos de aprendizagem das crianças deve ser a maior das nossas preocupações, nos nossos planejamentos, nas nossas intenções pedagógicas, nos momentos em que a gente conversa com as famílias, né? A cultura que envolve a unidade em que a criança está precisa respirar direito, precisa entender que ela precisa se sujar, que ela precisa
se movimentar, que ela precisa ter tempo, que ela precisa ter o direito de escolha garantido. Então, atualmente, eu trabalho, né, como supervisora educacional aqui de Campina Grande, Paraíba, da rede municipal, e sou formadora de professores. Então, essa experiência, minha experiência pôde ter um novo olhar, bem mais amplo, também sobre os nossos educadores, sobre as nossas condições estruturais, né, para que essa garantia possa, de fato, ser efetivada. Então, são vários os fatores, né? O primeiro deles, garanto, né, digo de novo, é o estudo, é a reflexão sobre a prática, é o professor, né? Primeiramente ele, se implicar nisso, querer entender cada vez mais isso, querer virar algumas chavinhas, inclusive, porque nós também, além do assistencialismo, a educação infantil ainda sofre muito com os resquícios de uma escolarização, né, de uma educação muito tradicional, que não sabia mais por onde ir, então vamos imitar aqui o fundamental, vamos fazer uma escolinha. E é totalmente diferente, né? A educação infantil tem a sua identidade, tem o seu porquê existir, e a gente está aí sempre nessa luta para poder fazer essa garantia acontecer. Então, com essa experiência que eu tenho falado, né, agora na rede, é bem desafiador, né, porque a nossa formação também, né, de inicial da docência, ainda precisa de muitos investimentos de conhecimento, de estudo sobre o que é ser professor de criança, né, sobre o que é ser educador de criança. Então, é uma diferença enorme, são fases completamente diferentes e minúcias do desenvolvimento que precisam, né, ser sabido por todos. Então, existem aí vários movimentos já por parte de muitos teóricos, muitos estudiosos, que estão aí já começando a refletir sobre a importância dessa formação do professor de educação infantil. E eu fico muito feliz que esteja podendo testemunhar, né, essa mudança. Então, por quê? Porque com isso, o professor chegando mais já consciente de toda essa história que passou a educação infantil e em que pé ela está hoje, ele já chega mais convencido de que aquele tempo tradicional e assistencialista já passou. O cuidar e o educar acontecem de forma indissociável, mas também considerando o cuidar uma fonte de muitos aprendizados. Né? E aí estão os direitos também. O direito da criança participar do seu autocuidado, né, no seu tempo, tirar a sua roupinha, escovar o seu dente, amarrar o seu sapato, de se expressar, né, corporalmente, né, de não ter tanto controle, que ela se sinta realmente livre, que ela entenda que ali ela não está sendo permitida porque alguém deixa ou não deixa, mas porque ela está exercendo um direito que é dela, né? O direito de atuar brincando, de ser criança, em formação, mas de ser criança. Então, assim, eu passaria horas falando aqui sobre direitos e garantia e práticas de educação infantil, de crianças, mas eu acho que é basicamente isso. Ter essa consciência, né, do quanto a educação infantil já caminhou, nós, professores, estarmos sempre muito comprometidos nesse entendimento do que significa cada direito desse, né, porque o participar, muita gente diz, não, as crianças participam, mas esse como faz muita diferença. Ela se sentiu realmente protagonista, ela se sentiu validada, ela se sentiu importante naquela opinião que ela deu, ela teve tempo de construção daquilo ali, seja qual prática for, né? E aí é onde a gente precisa olhar novamente para as nossas práticas e, às vezes, puxar um freiozinho, né? Porque a gente, nessa ânsia de talvez até focar nos conteúdos, no que ensinar, no que as crianças vão aprender, a gente se perde desse cotidiano que já é tão cheio de aprendizado para elas, e aí a gente traz coisas, e traz coisas, e traz coisas, e elas ficam sem o tempo de conhecer aquilo que é a essência da vida delas no momento, né? Então é isso, eu faço esse convite também a todos os professores a estarem sempre refletindo sobre sua prática, fazendo essa perguntinha lá no final do dia, eu garanti os direitos hoje? Minha criança pôde ser criança ao brincar, ao escolher, ao participar, ao interagir com quem ela queria, quais as condições que eu dei para isso, né? E é isso. E aí, se a gente caminhar nessa direção, acho que a gente qualifica muito a nossa educação infantil.
E professora Vládia, é muito legal, né, a gente poder começar com a sua fala, porque eu vejo, né, a expressão da beleza de quem enxerga na vida das crianças o que significa ter direitos, né? E eu tô falando isso porque, às vezes, a gente esquece de reconhecer que a gente tem no Brasil uma legislação que deu saltos gigantescos quando a gente fala desse olhar para a criança, né? Porque é legal que a nossa audiência perceba que a tua resposta está muito atrelada a uma concepção de vida, né? Que acredita que essa criança é capaz e que essa criança ela é protagonista e consequentemente, não basta apenas você garantir um planejamento no papel, né? Você precisa garantir uma prática que é de vida. E eu acho que é muito maduro, né? A gente ter hoje documentos, uma constituição que fale sobre isso. Até por isso, né, que, gente, hoje o nosso papo, ele atravessa continentes, né, porque a gente está saindo ali daquele sotaque maravilhoso da Paraíba com a professora Vládia, e a gente vai até Portugal falar com a professora Elisiane, né, que a gente carinhosamente aqui chama de Lise, e a nossa pergunta para ela vai exatamente nesse sentido, né, quando a gente considera a legislação, e especialmente o ECA, tá, gente? E para quem não sabe o que é ECA, é Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Além do ECA, né, o ECA, digamos, ele pode ser uma das faíscas, né, aí desse processo. Mas, professora Lise, como que os documentos que são fundamentais, né, quais são esses documentos e como que esses documentos, eles são importantes para que a gente consiga fazer mesmo a garantia dos direitos na educação infantil? Olá, professora Maíra, muito obrigada pelo convite. E um prazer ouvir a professora Vládia falando, inclusive porque vai muito ao encontro dessa pergunta, né, Maíra, quando ela fala sobre a visão assistencialista que a gente tinha anterior à Constituição de 88, quando a gente olhava para a educação infantil, e que foi aí uma grande quebra de paradigma, que conseguiu-se, então, dividir com o Estado e não só deixar para a família, né, o cuidar, a garantia de direitos da criança e do adolescente, mas falando aqui, então, da criança, né, que até aí ainda se servia de instituições que atuavam somente do modo assistencialista, né? Então, a criação das políticas públicas para a infância não tem sido eles têm tido um percalço muito complicado, muito difícil, né? Tudo que é em relação à infância tem a passos lentos, né? A gente hoje em dia a gente olha e vê muitos direitos postos que ainda não são garantidos, né? E quando a gente fala na nossa visão enquanto educador, enquanto professor, a gente tem que pensar que nós fazemos parte de uma rede de garantias de direitos. Então, nós não estamos apenas enquanto educadores, nós estamos enquanto sociedade, né, que também está lá na lei que nós todos, enquanto sociedades, devemos zelar e garantir os direitos das crianças. Então, com o clamor popular, né, toda a nossa constituinte anterior à nossa legislação, né, a nossa Constituição Cidadã, que assim é chamada, a nossa Constituição de 88, no período pós-ditadura, onde as crianças tinham, então, ou iam para instituições extremamente assistencialistas e muitas vezes punitivas, né, muito militarizadas, então aquele contexto, né, em que o nosso país vivia, e quando a gente consegue, através dos movimentos populares, garantir que lá na nossa Constituição, no nosso artigo 227, a gente tivesse, né, um espaço para garantir os direitos da criança e do adolescente, foi uma grande virada. Porque no mundo já se falava muito sobre os direitos da criança. Né, depois da conferência que teve em Pequim e no pós-guerra, pós-segunda guerra, a gente teve aí, então, um clamor para se olhar pelas crianças, né? E o Brasil, então, mesmo sendo signatário dessa convenção,
só veio a ratificar isso na Constituição de 88. Mesmo assim, este artigo, né, é o mesmo artigo que, se a gente vê lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, ele é tal qual espelhado o artigo 227 da Constituição. Então lá, esse artigo é o artigo que traz, né, essa responsabilidade compartilhada aí, e não é por ordem, e quando fala lá que a família tem que garantir, o Estado tem que garantir, a sociedade como um todo tem que garantir, não existe uma ordem de hierarquia. Nós temos o dever igualmente dividido. Então, na falta de um, o outro deve garantir, né. Então a gente tem lá no ECA, em 1990, vejam só, 36 anos, né, falando em história, a professora Maíra, também historiadora, pode nada, né. Então esse tempo aí, e todo mundo fala: "Ah, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para trazer somente direitos". Isso também não é uma verdade, né, a gente tem lá muitos deveres e, além disso, é uma legislação referência no mundo, porque nós, no Brasil, por exemplo, tivemos o primeiro juizado de menores da América Latina. Então nós somos um país pioneiro na legislação para crianças e adolescentes. É óbvio que essa legislação ela vem evoluindo, né, e o ECA foi um grande avanço, porque antes a gente, tinha uma doutrina da situação irregular, então onde as crianças e os adolescentes eram vistos, a lei só abrangia aquelas crianças que estavam em situação de vulnerabilidade. E o ECA vem para trazer uma nova doutrina, uma nova visão, mostrando que essa legislação é para todas as crianças, para todos os adolescentes. Então, trata, de uma maneira igual e traz a doutrina da proteção integral, que vê a criança e o adolescente enquanto um ser que tem o seu peculiar desenvolvimento. Então, a partir daí, se vê, a criança, né, como um ser de direitos, né, como sujeito de direitos, o que não era se observado antes. Então, a partir disso, né, só para a gente ter uma noção, isso aconteceu só em 1990 e só em 1996 com a LDB é que a educação infantil, né, foi então, posta como não mais o ato assistencialista e sim, né, um ato de educação. Então a lei ela vem caminhando aí, 1996 são 27 anos, né, olha, pouquíssimo tempo. Então a gente tem aí várias diretrizes, para a educação infantil, a gente tem, várias, atualizações das legislações, né, do próprio ECA, enquanto, vem cada vez mais se atualizando, mas o importante, voltando então, dizendo o quanto nós fazemos parte de uma rede, né, de atendimento à criança. Então, enquanto educadores, a gente tem que enxergar essa rede e enquanto, empoderamento, para que a gente possa também empoderar essas crianças a terem os seus direitos garantidos, é preciso que na sua formação, na nossa formação enquanto educadores, a gente conheça as políticas públicas e conheça a legislação pertinente. Muitos cursos de graduação, por exemplo, não trabalham o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acaba que o profissional, o licenciado, vai conhecer o estatuto somente quando vai prestar um concurso público. E aí não tem o entendimento de que aquele estatuto, ele não é, um apanhado de artigos um atrás do outro, sem nenhum nexo. Então, por exemplo, o próprio estatuto mesmo, nós temos lá 2 livros, um deles, o primeiro livro fala sobre todos os direitos, então a gente está falando aqui de direitos que estão, né, explícitos lá, inclusive na BNCC, sobre o direito de brincar, o direito à convivência familiar, o direito à à educação como um todo, né. Então nesse primeiro livro a gente tem tudo isso, direito à saúde, a e no segundo livro, quem faz e, quem garante e como garante.
E os educadores, a escola em específico, se encontra lá. Então a escola tem um papel muito grande na garantia dos direitos da criança, muito mesmo. Nós estamos lá enquanto sociedade, enquanto escola, enquanto educadores que garantimos o direito à educação. Então, a linha de frente, né, somos nós educadores que estamos lá com as crianças, nós que identificamos muitas vezes várias violações de direitos. Então, além de sermos, temos esse papel enquanto garantidores, né, nós também temos o papel de identificar as violações. Então, é realmente uma luta muito árdua, né, que todos nós enfrentamos, e o conhecimento da legislação e das políticas públicas é essencial para o nosso trabalho no dia a dia. E espero que essa explanação, né, faça com que a gente reflita essa importância. Porque muitas vezes a gente acredita que não é importante conhecer. E conhecer a legislação é conhecer a história da construção dos direitos. Então, por isso é tão importante também isso vai refletir na prática. Então, conhecer a história, conhecer como ela é construída, como a lei é construída, como os fatos históricos construíram aquela legislação, como o clamor popular, como tudo se movimentou para que aquilo acontecesse, é importante e reflete na nossa prática no dia a dia, com certeza. Professora Lise, que aula, né, professora Vlad? Olha que incrível, né? A gente poder ouvir um pouquinho de lugares diferentes e entender, né, que são essas construções que de fato vão garantir uma prática que, gente, acima de tudo, né, ela respeita a integralidade desse sujeito criança, né? Que é um sujeito, que é uma criança que tem plenos direitos aí, e porque esses direitos, eles não são, bem como as duas professoras colocaram, eles não são um acessório no dia a dia, né? Eles vão garantir o desenvolvimento dessa criança, e acho que isso dá para a gente um lugar, um vislumbre aí de futuro, tá? Quero agradecer as professoras pela presença aqui no nosso programa Intervalo de Aula, e pessoal, a gente se encontra em outros programas para continuar batendo esse papo. Muito obrigada. Até mais.